Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Esta aula será a última referente ao capítulo 4º, o capítulo que tem como título o casamento ou o capítulo do casamento. E hoje falaremos então dos efeitos da dissolução do casamento por morte e dos efeitos da dissolução do casamento por divórcio. Na próxima semana entraremos num novo capítulo. Bem, não saia daí que nós voltamos já já. Os efeitos da dissolução do casamento por morte estão previstos no artigo 75 do Código de Família. Aqui, o cônjuge sobrevivo mantém os direitos e os benefícios que haja recebido durante o casamento e realiza-se a partilha do patrimônio comum entre o cônjuge sobrevivo e os herdeiros do cônjuge falecido, de realçar que o direito de arrendamento fica salvaguardado para o cônjuge sobrevivo. Vamos dar uma vista de olhos então ao artigo 75 do Código de Família, que tem como título Efeitos da dissolução por morte, e diz-nos o seguinte: número 1, dissolvido o casamento por morte, o cônjuge sobrevivo mantém os direitos e benefícios que haja recebido em razão do casamento e opera-se a partilha do patrimônio entre o cônjuge sobrevivo e os herdeiros do cônjuge falecido. Número 2, na partilha pode o cônjuge sobrevivo integrar preferencialmente a sua ameação com bens comuns que hajam sido usados na vida do lar e como instrumentos próprio ou comum de trabalho. Número 3, as dívidas contraídas para com terceiros ou pelos cônjuges entre si serão liquidadas sucessivamente pela ameação do devedor no patrimônio comum e pelos bens próprios deste. Número 4, a dissolução do casamento por morte implica, nos termos que forem fixados na lei, a transmissão do direito ao arrendamento para o cônjuge sobrevivo, como já tivemos aqui a explicar. Vamos então falar um pouco sobre os efeitos da dissolução do casamento por divórcio. Estes vêm previstos nos artigos 80, 81 e 82 do Código de Família, onde encontramos o término da comunhão de bens, a cessação do direito de sucessão do outro cônjuge, bem como a perda dos benefícios reconhecidos em relação do casamento ou em razão do casamento. Vamos então dar uma vista de olhos. Artigo 80 tem como título Efeitos do divórcio e diz-nos o seguinte: o divórcio produz os efeitos pessoais e patrimoniais da dissolução por morte, salvas as exceções previstas na lei e, designadamente, a linha A põe fim à comunhão de bens, a linha B faz cessar o direito à sucessão nos bens do outro cônjuge, a linha C faz perder os benefícios recebidos em razão do casamento. Artigo 81 fala sobre a data da produção dos efeitos nas relações pessoais. Número 1, os efeitos do divórcio nas relações pessoais produzem-se a partir do trânsito em julgado da sentença. Número 2, quando a data do fim da coabitação conste da sentença, podem os cônjuges requerer que a cessação dos efeitos pessoais se opere a partir desta data. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 82, que fala sobre a produção dos efeitos nas relações patrimoniais, e diz-nos o seguinte no número 1: os efeitos do divórcio nas relações patrimoniais dos cônjuges produzem-se a partir do trânsito em julgado da sentença ou da cessação definitiva de coabitação, se esta ocorrer antes da extinção do vínculo, quando declarada por sentença. O número 2, tais efeitos só se produzem quanto a terceiros após o registro da sentença.
Estes efeitos, então, só produzem-se nas relações pessoais a partir do trânsito em julgado da sentença e nas relações patrimoniais a partir do trânsito em julgado da sentença ou da cessação definitiva de coabitação, quando declarada por sentença. Relativamente a terceiros, só produzirá efeitos após o registro da sentença que declara então o divórcio. Bem, hoje ficamos por aqui. Fique bem e espero tê-lo do outro lado na próxima semana. Tchau!